Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia de contos e casos espirituais. Estamos dando continuidade ao livro Instante da Vida. História de hoje, a lenda do poder. Como é que a gente lida com isso? É o que vai nos contar Irmão X na tarde de hoje. Ah, sim, esse programa está sendo gravado, ok? Vamos ver se tem alguma coisa nessa história de hoje que serve para a gente. Mas, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Louvado seja, Senhor, Pai de misericórdia e justiça, que nos concede tudo o que a gente necessita, todas as oportunidades e existências, para que, adaptados às tuas leis, consigamos conquistar a própria paz e felicidade. Gratidão ao Mestre por nos ensinar, nos dar as ferramentas, nos mostrar como devemos agir. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, pelo seu amor para conosco. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem. Gratidão. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Vamos lá. O irmão Chico estava participando de uma roda de conversa lá no plano espiritual. Espia. A Assembleia Familiar comentava a difícil situação que os espíritos revoltados que se habituam ao azedume crônico, com vasta fieira de encarnações sucessivas. Bonito. Então, a gente fica chupando limão há quantas encarnações? Espíritos revoltados e acostumados ao azedume, mau humor crônico. Já faz parte da vida, da mente da criatura. Mais de uma encarnação, vai e vem, vai e vem, vai e vem, né? Vai, encarna, vem, volta para o plano espiritual, vai e vem, vai e vem, vai e vem, do mesmo jeito. Aí a coisa fica complicada. Como assim, Carapaita? Pois é. Então, estavam ali nesse grupo discutindo, né, sobre essa situação, como ele fala aqui, a difícil situação desses espíritos revoltados. Quando João de Cochana, experimentado instrutor de cristãos desencarnados, então quem tem preguiça de estudar não vai adiantar nada, porque vai acabar estudando,
Experimentado instrutor de cristãos desencarnados nas regiões da Bulgária, contou-nos entre sensato e otimista. Aí começa a lenda propriamente dita, que diz o seguinte: temos nós antiga lenda que adaptarei ao nosso assunto para a devida meditação. Então, já começa convidando a pensar naquilo que ele vai contar. Dizem que Deus, quando começou a repartir os dons da vida entre os primeiros homens, dos primeiros grandes agrupamentos humanos constituídos na Terra, as primeiras encarnações, né? Os primeiros seres humanos, os primeiros grupos sociais, Deus decretou, decreto, fosse concedido aos bons o poder soberano. Só quem era bom poderia deter esse poder. Informados de que o Supremo Senhor estava fazendo concessões, os corajosos acudiram apressados à divina presença, solicitando o quinhão que lhes seria adjudicado. Gente, se fôssemos nós, pudéssemos ter acesso direto ao Criador, o que a gente ia pedir, hein? Que desejais, filhos meus? Indagou o Eterno. Senhor, queremos o poder soberano. Essa atribuição, explicou todo misericordioso, já concedi aos bons. Eles unicamente conseguirão governar o reino dos corações, o território vivo do Espírito, onde se exerce o poder verdadeiro. Aí está o poder. O sentimento. Por isso ele concedeu aos bons. Deus concedeu aos bons. Já concedia aos bons. Eles unicamente conseguirão governar o reino dos corações, o território vivo do Espírito, onde se exerce o poder verdadeiro. Nós temos consciência que nós temos esse poder? Nós temos, só que a gente esquece as potências da alma, as forças da alma. Uma delas é justamente o amor. Vamos continuar. Ah, Senhor, e nós? Que será de nós, os que dispomos de suficiente ousadia para comandar os distritos da existência e transformá-los? É preciso coragem mesmo para a transformação da vida, né? Não posso revogar uma ordem que expedi, observou o onipotente. Sim, porque Deus não muda de opinião. Deus, né? Nada a ver, nada a ver. Imagina se Deus mudasse de opinião. Imagina se ele atendesse às nossas preces. Todas as nossas preces. Cada um com seu pedido. E se um pedisse o contrário desse aqui?
Como é que é ser? Amélia Rodrigues tem um poema, diz mais ou menos assim, agradeço, Senhor, quando me dizes não aos pedidos ou às preces, aos pedidos indébitos que faço através da oração. E a gente muitas vezes não sabe nem o que pede. Veja os corajosos. Os corajosos assim, opa, peraí que eu vou lá. Eu quero o que o outro quer. E aí? Nós fazemos a mesma coisa ou não? O que nós já pedimos a Deus? O que é que nós pedimos a Deus todos os dias? Nós somos como os corajosos, comandar os distritos da existência, as partes da vida, e transformá-los. A gente pensa em reforma íntima, precisa coragem, né? Não? E Deus, que não muda de opinião, né? Estou lembrando aqui de uma pessoa que não se... Uma professora que eu tive, ensinava sobre aracnídeos, aranhas e tal, e ela detestava aranha. Eu disse, como é que Deus criou isso? Mas tudo bem. Ele, né, atributos de Deus, soberanamente justo e bom. Então, se ele deu os bons para os bons o poder soberano, está dado. Não posso revogar uma ordem que expedi, observou o onipotente. Entretanto, se não vos posso confiar o poder supremo, o poder soberano, concedo-vos um encargo dos mais importantes, a autoridade. Ide em paz. Autoridade. É uma das coisas para as quais, no capítulo onde tem o homem de bem, a gente é alertado. Quem tem autoridade está fazendo o que com ela? Como está agindo? De acordo com a lei que Jesus ensinou, lei de justiça, amor e caridade? Só porque o outro é subordinado, você olha, né? Ou está numa posição que nós achamos que é inferior à nossa, como é que a gente age? A autoridade é perigosa. Não é à toa que Deus falou, ide em paz. Bom, aí espalhou-se a notícia. Todo mundo queria alguma coisa. E vieram os intelectuais ao trono excelso. O Todo-Poderoso ainda inquiriu quanto ao propósito dos visitantes, ou seja, o que, é que vocês querem? Já que todo mundo ia ali para pegar alguma coisa, o que é que vocês querem, né? E desejais, filhos meus, como a frase anterior, os intelectuais. Cultura, cultura, cultura. Tá. O Todo-Poderoso inquiriu quanto ao propósito dos visitantes. Legal. A gente para pensar qual é o propósito, meu propósito, quando eu me dirijo a Deus. É me livrar de problemas?
pedir a favor de gente que eu gosto, pedir socorro para alguém, pedir socorro para nós mesmos, somos fracos. Mas propósito é um objetivo. Então, qual é o propósito que a gente tem ao conversar com Deus através da prece? Lá no fundo, lá no fundo, lá no raso, o que realmente eu quero? Ah, que Deus me dê forças, coragem, bonito. Para fazer o quê? Para alcançar o quê? Então Deus perguntou para os intelectuais, e a resposta não se fez esperar. Senhor, aspiramos à posse do poder soberano. Todo mundo quer esse poder, né? Todo mundo. Deus já tinha dado. Mas eles sabiam. Então, por que foram lá pedir para Deus o poder soberano que ele já tinha dado para os outros? Eu acho que eles arrumaram uma desculpa para pedir alguma coisa. Olha só. Senhor, aspiramos à posse do poder soberano. Impossível. Essa prerrogativa foi concedida aos bons. Só eles lograrão renovar as outras criaturas em meu nome. Então, o objetivo de Deus era que, através da bondade, né, instalada, como ele falou mais acima, falou para os corajosos, né, governar o reino dos corações, território vivo do Espírito, para quê? Né? Está aqui o objetivo. Só eles, só a bondade, né, lograrão ou conseguir renovar as outras criaturas em meu nome. Os corajosos teriam a autoridade. Achavam que podiam controlar e orientar a vida e tal, transformar a vida. Aí ele deu autoridade, Deus deu autoridade na mão de alguns. E para esses aqui? Olha o que Deus falou. Só eles lograrão renovar as outras criaturas em meu nome. Então, não é a cultura. Você pode ser muito culto e não servir para nada. Como assim? Sim. Hermínio Miranda conta uma história de uma doutrinação que foi feita numa sessão mediúnica, da qual ele participava, em que componentes de um grupo de filósofos na espiritualidade foram sendo trazidos. Veio um, depois veio o outro, ele contou a história. Por quê? Porque eles estavam na espiritualidade há um tempão sem fazer nada. Só filosofando, estudando, pensando. E cadê a prática? Não. E aí, esse espírito foi levado para um ponto do plano espiritual, onde estavam sendo socorridos espíritos recém-desencarnados. E ele levou um baita choque quando ele viu Sócrates, o ídolo, socorrendo uma criança. E aí você, como assim? Não, não é ele. Meu ídolo não se rebaixaria a fazer isso. Só que era ele mesmo. E aí foi recomendado a esse espírito que socorresse um outro espírito desencarnado, um adulto. E ele foi lá e achou que com o poder da mente ia falar, levanta, fica bom, a coisa ia acontecer. E nem tinha.
O que faltava a ele, a bondade, o amor. E ele se sentiu tão pequenininho que ele viu o ídolo dele fazendo, e ele que mais ou menos seguia o que o ídolo falava, ou o jeito de ser, nem tchum. Por isso que Deus falou, quando os intelectuais pediram para ele, ó, tira dele e dá para mim. É uma invejazinha aí, né, não? E Deus respondeu, impossível. Essa prerrogativa foi concedida aos bons. Só eles lograrão renovar as outras criaturas em meu nome. E porque os intelectuais perguntassem respeitosamente com que recurso lhe seria lícito operar, então vão fazer o quê? Que ferramenta que a gente pode obter para poder fazer alguma coisa? Deus entregou-lhes o domínio da ciência. Através da ciência, sim, tem sido possível conquistar, desenvolver muita coisa boa. Bom, como a história tinha se espalhado para tudo quanto é canto, veio mais um grupo, dessa vez os habilidosos. Veio, então, a vez dos habilidosos, com vasta representação, gente assim, surgiram diante do Pai e, como fossem questionados quanto ao que pretendiam, responderam veementemente, Senhor, suplicamos para nós o poder soberano. O todo bondoso, olha a paciência de Deus, relacionou a impossibilidade de atender, mas deu-lhes o engenho como fazer as coisas. Mais gente foi lá pedir também. Depois, acorreram os imaginosos, o domínio da imaginação, ao sagrado recinto e esclareceram que contavam para eles com a mesma cobiçada atribuição. Poder soberano. Imagina o poder soberano na mão, tendo controle dos sentimentos. A imaginação, controlando os sentimentos, isso agora não ia dar certo, não. A gente ia viajar na maionese, como se diz. Nós iríamos sonhar o tempo inteiro. Mas a ideia não era essa. Como Deus respondeu aos corajosos. Governar o reino dos corações. Renovar as outras criaturas em meu nome, foi a resposta para os intelectuais. E aí chegam os imaginosos pedindo o poder soberano. Todo mundo quer o poder soberano. Deus responde o quê? O todo amoroso respondeu pela negativa afetuosa. No entanto, brindou-os com a luz da arte. E a arte, a boa arte, nos ajuda a pensar. Quer ver um exemplo? Uma boa música nos ajudando a pensar, a fortalecer a fé, nos estimulando a fazer o bem. Uma boa música. Nos ajudando a diminuir o estresse normal da vida.
Bom, mais gente chegou para pedir a mesma coisa. Logo após, os devotados chegaram ao augusto cenáculo e rogaram igualmente lhes conferisse a faculdade do mando. E recolheram a mesma recusa, em termos de extremado carinho. Contudo, o todo misericordioso outorgou-lhe o talento bendito do trabalho. E tem gente que reclama porque tem trabalho. Muita gente não quer trabalho, quer emprego. Ganhar bem fazendo pouco. Talento bendito do trabalho. Nas mãos dos devotados, a coisa iria render. E muito. Não é não? Em seguida, mais um. O último grupo chegou lá. Os revoltados, que não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida. Os problemas e defeitos que Deus sanaria com o apoio do tempo, e a gente se preocupa com isso. Nós sempre ouvimos falar, o que sempre nós ouvimos falar na tal da reforma íntima. Mas a reforma íntima vai se fazendo de existência em existência. A gente pode muito bem e devemos nos focar em ser ser melhores. Nos analisando, aceitando o nosso lado sombra, que é onde estão, na nossa personalidade, a mochila, como o Hamed Espírito definiu, onde estão os nossos sentimentos bem menos felizes, orgulho, vaidade, egoísmo, ciúme. E eles nos servem de alerta. Por que eu estou orgulhoso? O que tem lá no fundo do meu sentimento? O que na real eu quero? Eu me sinto, lá no fundo, eu me sinto inferior, e muito. Eu preciso parecer que sou melhor que o outro. O egoísta é uma carência, lá no fundo é uma carência. Ciúme anda de braço dado com o egoísmo, é meu. Não. Vaidade, então, adora o holofote, ela adora aparecer. Hello, presta atenção em mim. Por quê? E a gente vai trabalhando, desenvolvendo outros aspectos da personalidade e vamos diminuindo o orgulho, diminuindo a vaidade, etc. e tal. Diminuindo. Se a gente olhar para a escala espírita, tem muito degrau até chegar lá em cima, nos espíritos puros. E nós estamos na terceira ordem, se eu não estou enganada, espíritos neutros, tanto podem fazer o bem quanto o mal. Então está na nossa mão caminhar, subir essa escada. Mas, através do tempo, Deus sanaria com o apoio do tempo. Sim, de existência em existência, lá vamos nós melhorando cada vez mais. Então, os revoltados que não procuravam senão defeitos e problemas transitórios na obra da vida, os problemas e defeitos que Deus sanaria com o apoio do tempo, de modo a não ferir os interesses dos filhos mais ignorantes e mais fracos, com pouca sabedoria, sem muita força, ignorantes e mais fracos,
Deus, sabiamente, com o tempo, iria resolver. Isso os revoltados estão querendo resolver para ontem. Compareceram perante o Supremo Doador de todas as bênçãos. E, em vista de se mostrarem com agressiva atitude, a voz do Pai se fez mais doce ao perguntar-lhes: que desejais, filhos meus? Os revoltados retrucaram duramente: Senhor, exigimos para nós o poder soberano. Como assim você chega na cara de Deus e fala, exigimos? Quem és tu, cara pálida? Ó, alecrim dourado que nasceu no alto do Monte Fuji. Gente, exigimos o poder soberano. E isso pertence aos bons. O pessoal não aceita, né? Disse o todo sábio, pois somente aqueles que dispõem de suficiente abnegação para esquecer os agravos que se lhes façam, prosseguindo infatigáveis no cultivo do bem aos semelhantes, guardarão consigo o poder de governar os corações. De novo, olha lá. Abnegação, para a gente perdoar, esquecer, deixar para lá. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não se prende ao que aconteceu. É esquecimento mesmo. E dá um tempo, deixa para lá. Ih, passou, já foi. Tchau. Vou ficar remoendo esse trem, não. Prosseguir continuando no cultivo do bem aos semelhantes. O que acontece, as vicissitudes da vida, a sua sequência de acontecimentos, não vai alterar a postura dos bons. Guardarão consigo o poder de governar os corações. Nós chegaremos lá. Na escala espírita, existem os espíritos bons. É no Livro dos Espíritos, na questão 100 e alguma coisa. É no Livro dos Espíritos ou do Evangelho? Vamos ver. É no Livro dos Espíritos, sim. Segunda ordem, bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, nas formas de linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares, ou seja, comuns, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles são sido elevados à categoria de divindades benfazejas.
Então, estão no caminho. Ainda não são espíritos puros, mas estão no caminho. Né? E aí, Deus continua conversando com os revoltados. Depois que falou, né, que só eles eu consegui ter a abnegação e tal, guardarão consigo o poder de governar os corações. Tá. No entanto, meus filhos, tenho outros dons para conceder-vos. Antes, porém, que o Supremo Senhor terminasse, os ouvintes gritaram intempestivamente: não aceitamos outra coisa que não seja o poder soberano. Queremos dominar. Fora do poder, o resto é miséria. Eita ferro! O que Deus faz com uma coisa dessa? Hein? O onipotente, que é o que detém todo o poder do universo, há uma frase muito interessante. Tudo é força, mas só Deus é poder. O onipotente fitou cada um dos circunstantes, tomado de compaixão, e declarou, sem alterar-se: então, meus filhos, em todo o tempo em que estiverdes na condição de revoltados, tereis convosco a miséria. A revolta gerando a miséria. Miséria social, miséria econômica. Uma vida miserável. E, desde essa ocasião, rematou Kochaná, todo espírito, enquanto rebelado, não tem para si mesmo senão o azedume da queixa e a penúria do coração. E a gente, de vez em quando, se revolta, né? Por que é que Deus fez isso comigo? Frase clássica. Segunda frase clássica. Eu não merecia isso. Sou uma pessoa tão boa. Não faço mal para ninguém. Mas faz o bem. É tão fácil terceirizar a responsabilidade, né? Pois é. E Irmão X encerra da seguinte forma. Ouvi a lenda, retiro o ensinamento que me toca e ofereço a peça aos companheiros reencarnados na Terra que, porventura, sejam ainda inutilmente revoltados quanto tenho sido e já não quero mais ser. E essa revolta, gente, acaba com a nossa saúde. Nós não temos paz em lugar algum. Quem está revoltado não tem paz. Odeia Deus e todo mundo. Não consegue enxergar a beleza da vida. Não consegue perceber N oportunidades que Deus coloca todos os dias ao nosso dispor para que a gente conquiste a própria paz e felicidade. Não. Vivem se queixando, né? Penúria do coração, sentimentos bem ruinzinhos, né? E nós? Em qual categoria nós nos encaixamos? O irmão X se encaixou no revoltado e disse que já, ó,
Por isso que ele passa para todo mundo que está revoltado. Ouvir a lenda, retiro o ensinamento que me toca, essa é a ideia, e ofereço a peça, ou seja, essa lenda, aos companheiros reencarnados na Terra, que porventura, vai que, sejam ainda inutilmente revoltados quanto tenho sido e já não quero mais ser. Que a gente já não queira mais ser. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, por cada existência que nós já tivemos, a existência que nós estamos, todas as outras que nós teremos, todas as oportunidades que a gente recebe para, agindo corretamente, de acordo com os ensinamentos do Mestre, e fortalecendo a fé e conquistando a própria paz e felicidade, montando o reino de Deus dentro de nós. E aí? Depende de nós, né, Pai? Forças para isso nós já temos. O pensamento, a vontade e o amor. Que nós possamos, Senhor, todo misericordioso, perceber essas chances, essas oportunidades que nós temos para finalmente ficar em paz, agindo de acordo com as suas leis sábias e amorosas. Gratidão por termos criado, gratidão pela vida, gratidão pela nossa imortalidade, gratidão pelas nossas potências, pelo nosso livre-arbítrio, pela capacidade de entrar em sintonia e afinidade. Possamos fazer boas escolhas. Com o seu amparo, meu Pai, o amparo do Mestre, de Maria e dos bons amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até próximo encontro, numa sexta-feira, próxima sexta-feira. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.